vamos lá, abra sua Bíblia. Como a gente vai falar de Jesus, né? A expectativa é que a gente vai falar do Novo Testamento, né? Normalmente. Mas aí a gente vai falar de Êxodo, capítulo 12, versículo 23. Êxodo 12, 23. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga culto de ensino. Culto de ensino. Só para divulgar. Só para divulgar. Êxodo, capítulo 12, versículo 23. Pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa e não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Amém? Amém. Feche os olhos mais uma vez. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, nós te pedimos, Senhor, fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Abra, Senhor, o nosso coração, para que nós venhamos aprender de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Tem um videozinho do The Bible Project que ele vai falar como que é esse negócio aí da Páscoa. O que é a Páscoa? E aí eu achei muito interessante a explicação que eles trazem de um jeito bem simples e bíblica. Que ele vai falar o seguinte, ó, até copiei aqui para eu poder ler para vocês. Ó. Imagine uma ave sendo atacada. E de repente, o ninho, né? O ninho, os passarinhos estão tudo ali. Imagine que esse ninho está sendo atacado. E aí, a mãe aparece. A mãe aparece e vê o ninho sendo atacado. E ela não foge. Ela se coloca em posição de perigo para poder cobrir os seus filhotes. E aí, quando o mal tenta mais uma vez atacar, ela continua protegendo eles até que o mal vai embora. É exatamente assim que o profeta Isaías colocou lá na palavra dele. Ele usou exatamente essa imagem para descrever como Deus age quando o povo está sendo atacado. Como a ave que protege, que faz ali, sabe? A sombra do esconderijo do Altíssimo, ou debaixo de tuas asas, ou esse monte de música que a gente canta por aí, né? De estar embaixo das asas de Deus. É justamente aí aonde a gente tem que repousar. É justamente por causa desse exemplo que o profeta Isaías dá. Só que o verbo que é usado para falar que ele protege até que o mal passe, é um verbo, e aí vocês vão perdoar o meu hebraico, que é terrível, é passar. Que, como é que é? Aqui tem uns coach de hebraico. Fala muito melhor que eu. O dia que vocês ouvirem a Dani falando Yeshua HaMashiach, vocês vão ver que é muito melhor do que eu falo. O meu é hebraico com sotaque paraense, não fica tão bom. Amém? Mas aí ele usa esse verbo que quer dizer o quê? Quer dizer proteger, pairar sobre e cobrir. Então, se a gente for voltar aí para a imagem do Êxodo e do que está acontecendo ali, você vai pegar o sangue e você vai passar ao redor lá da portinha e a sua casa vai estar protegida. E aí Deus vai vir, vai ficar ali, show de bola, estou aqui protegendo, o anjo da morte chegou, ele, opa, vamos desviar aqui e vamos embora. Porque ele está vendo que ali ele não vai atingir. Ali está protegido. Só que tem um grande detalhe, que é muito, muito, muito claro aqui, e às vezes a gente não percebe. É que a justiça de Deus, ela não faz distinção.
A justiça de Deus veio sobre todos. Todos. Se você não tiver o sangue na sua porta, o seu filho vai morrer. Deus deixa isso muito claro. Passa o bendito do sangue na porta. Porque quando o anjo vier, ele vai olhar e falar assim: opa, essa aqui está coberta, vamos para a próxima. Só que às vezes a gente não se atenta a isso. A gente muitas das vezes acha que a nossa família já é bem crente, a gente canta na igreja, a gente serve na igreja. Para que eu vou botar o sangue na porta da minha casa? Precisa de ajuda, amigo? Não. Bem. Bota o sangue na porta também. E às vezes a gente acha que não. Eu já conheço muito. Eu já sei muito. Mas não é porque nós somos o povo escolhido que nós temos imunidade. Nós também temos que passar o sangue na porta das nossas casas, na porta da nossa vida. Não é a gente só dizer que a gente é crente no trabalho. A gente também tem que ser crente no trabalho. Tem que ser exemplo no trabalho. Na escola, viu, jovens? Aonde quer que a gente vá, a gente tem que dar o exemplo. Muitas das vezes a gente acaba esquecendo que sim, é necessário que se tenha uma marca visível. Mas a gente fica preocupado com a marca da besta, que a gente não sabe onde vai ser, como é que vai ser, o que vai ser, mas a gente está preocupado com ela. Ao invés de se preocupar em ter a marca de Jesus, aonde a gente passar. Aliás, às vezes a gente não fica preocupado com a marca que nós estamos deixando por onde a gente passa. Por onde você tem passado? Você está deixando o sangue na porta? Aonde você passou está protegido? O seu trabalho está protegido? A sua casa está protegida? Será que nós estamos passando em todos os umbrais que nós queremos proteger? E outra, a mensagem também é muito clara. É para fazer isso, protege a porta, entra para dentro de casa, veste a roupa, come e se prepara que vocês vão sair do Egito. Mas a gente só está preparado para quê? Vai vir 10 pragas, né? Então nós temos que esperar essas 10 pragas aí. Nossa, tá vindo uma por uma. Eita, eu gosto de sapo. Mas a nossa parte é estar pronto para a viagem. A nossa parte não é se preocupar com o que Deus vai fazer, é ter certeza de que Ele vai fazer. Às vezes a gente quer pular isso. A gente acabou de partir aqui o pão, tomar um suquinho de uva, que representa, né, o sangue de Jesus. Mas será que a gente está entendendo qual é o significado disso aqui? Será que a gente fez do jeito certo? Será que antes de você beber, você parou e falou assim: rapaz, como é que as pessoas vão pensar na hora que elas veem que eu estou tomando esse negócio aqui? E se o teu chefe viesse aqui hoje? E se o meu chefe viesse aqui hoje? Sentasse aqui. E ele estivesse vendo você cantando aqui, ó. Digno, digno. Será que ele estaria pensando? Esse aqui não é o mesmo que está lá no trabalho. Nunca. Esse aqui? Não, esse aqui nunca. Não. Cheguei lá na Batutes, a Dani não me trata do jeito que ela ora aqui de jeito nenhum. Tá louco? Não, passei pela pastora Jéssica na rua. Não é a mesma pessoa. Andando ali fazendo topless na praia. Misericórdia. Deus me defenda. Mas na igreja, mas o que é que você tem mostrado que você não deveria para o mundo lá fora? Porque o que o mundo mostra a gente já sabe, a gente não espera coisa boa. Mas o que nós estamos mostrando lá fora? O que nós estamos mostrando para esse povo que está lá?
esperando de nós a esperança que nós temos. Nós somos o caminho para que eles cheguem ao caminho. Já pararam para pensar nisso? Que apesar de ter só um caminho, cada um de nós é um caminho para apresentar esse caminho. Cada um de nós é um GPS que vai falar: ô meu irmão, não é por aí, é por aqui, ó. Vamos no caminho, bora. Vai ver o tanto que é bom. Ah, mas vai ser mais fácil? Não, é cheio de buraco, tropeça, é um querendo derrubar o outro, tem hora. Mas vai dar certo. Porque a nossa esperança é muito maior. E antes, se você for pegar ali, antes da bendita ressurreição, que a gente sabe que aconteceu, mas às vezes não dá valor, existem várias outras coisas que às vezes a gente passa batido. E aí a galera que gosta de anotar, se vocês quiserem anotar, vai ser divididinho o dia da semana tudinho, tá? Então nós vamos começar com segunda-feira. O que é que acontece na segunda-feira bíblica, antes da ressurreição, antes da morte de Cristo? Se a gente pegar a tal Semana Santa, o que é que acontece? Então na segunda-feira é bem simples, a gente vai entender o que está ocupando o centro da nossa vida. Jesus, ele chega em Jerusalém, tá aquela recepção e todo mundo, e nossa, agora vem o rei, agora é o brabo, vai chegar e vai tomar tudo. E ele chega, ele vai lá no templo e virou um mercado, o lugar onde os gentios podiam adorar. Para contexto, né? O templo tinha a partezinha onde só os judeus podiam, aí tinha só o sacerdote, mas vamos pegar do povo para fora. Aí tinha o lugar dos judeus e tinha o lugar dos gentios. O lugar dos gentios era um lugar de adoração. Era o lugar onde nós poderíamos ir lá adorar. Só que qual que é o grande detalhe? Nesse lugar, eles falaram: qualquer um pode estar ali. E aí começaram a fazer um mercado ali, para facilitar as adorações, as ofertas, os sacrifícios. E Jesus chega, quando ele está entrando, às vezes a gente até pensa, né? Não, ele estava, nossa, imagina ele lá em cima do jumento, todo pancoso. E não, pelo contrário. Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus já sabia que ele ia ser traído. Já sabia que o povo ia negar ele. Já sabia que eles iam escolher Barrabás. Já sabia o peso da cruz. Jesus já estava pensando tudo o que ele ia passar. Ele não estava indo para casa ou para ser exaltado. Ele estava indo para a morte. Desde ali. Ele poderia ter pego o jumentinho, virado e ó. Mas não. Ele manteve, cumpriu a missão dele. A questão é que muitas das vezes a gente não quer fazer isso. Às vezes a gente não quer cumprir a missão que Deus deu pra gente. A gente quer só ficar em cima do jumentinho e deixar ele levar pra gente para onde a gente quiser ir. Aliás, para onde ele quiser ir, no caso. Porque às vezes a gente não tem nem paciência para guiar o bendito do jumentinho. Ou quer guiar para o lugar errado. Igual a gente aprendeu no culto passado. E aí, lá em Mateus 21:13, vai mostrar exatamente qual era esse sentimento de Jesus. As Escrituras declaram: o meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram em um esconderijo de ladrões. Ele está citando aqui algo que foi escrito por um tal, ó, de novo, um tal de Isaías aí, um tal do profeta, né? Que 700 e poucos anos antes dele, escreveu sobre isso. Jeremias também vai falar sobre o átrio dos gentios, sobre o único espaço onde os não-judeus poderiam adorar. Então está todo mundo olhando para Jesus, derrubando mesinha de mercador, chutando o povo que estava vendendo tênis lá. Uma loucura.
por causa do desrespeito, por causa que no lugar do centro da adoração fizeram um mercado. Um absurdo. E muitas das vezes o problema é que não era só naquele tempo, e nem só naquele tempo, mas até hoje a gente vê isso acontecendo. E é o que acontece às vezes dentro de nós, de forma que às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente começou a se vender. Às vezes a gente começou a se vender para a escola, para o trabalho, para o marido, para os filhos, para ter mais dinheiro. Às vezes a gente pegou o bendito do centro da nossa vida, lá o trono que reina a nossa vida, e ao invés de deixar Jesus sentado lá, a gente botou o medo de perder as coisas lá. O medo de morrer. O medo de meus filhos passar necessidade, então eu tenho que trabalhar mais, ao invés de estar na presença de Deus com eles. Às vezes a gente acha que, é o dinheiro. Será que é o dinheiro? Ou será que eu tenho medo? Porque às vezes a gente tem mais medo do que confiança em Deus. E não é que por ter confiança em Deus, a gente simplesmente pode abrir mão de trabalhar. Não, mas veja só os passarinhos, eles não tem que se preocupar e recebem comida. Jesus falou isso. Na Bíblia também fala, vai ter com a formiga, preguiçoso. Então a gente tem que organizar a nossa vida. A gente tem que entender que no centro do nosso coração e da nossa adoração não é para que uma estrutura de religiosidade permaneça, mas é para que o próprio Deus reine nela. E o que é que você tem medo? Eu tenho medo de agulha. Olha só, coisa boba, né? Eu tenho medo de agulha. A Jéssica tem um pouquinho de medo de altura e de galinha. É porque ela viu que a galinha é perto do tiranossauro, ela acha que tem o mesmo princípio. Eu sei, mas a questão aqui, o ponto é que, será que eu tenho medo de agulha? Ou eu tenho medo de morrer por causa do que normalmente pode acontecer depois da agulha? Às vezes na nossa vida é isso. Às vezes a gente não tem medo da altura para saltar de paraquedas. Às vezes a gente tem medo de morrer saltando de paraquedas. Consequentemente é o medo da altura. Vai que eu caio lá de cima. Aí acabou. Às vezes a gente nem tem medo de andar rápido no carro. Mas se eu andar pode bater, então é melhor não andar. Às vezes eu não tenho medo de andar de avião. Às vezes eu só tenho medo que o avião caia enquanto eu estiver lá dentro. Ou caia em cima de mim se eu estiver passando. Também tem isso. Então a gente tem que entender aonde está a nossa confiança e aonde está o nosso medo. E o que a gente está colocando no centro da nossa vida. Essa é a chegada de Jesus em Jerusalém. Ele chega, olha para o templo e fala, meu Deus, o que vocês fizeram? Era o lugar de adoração e agora é uma bagunça. E aí show, nós vamos para o próximo dia, terça-feira. E o que acontece nessa terça-feira? Jesus passa ensinando o povo. E aí ele parte a confrontar os líderes. Como? Ele passa o dia inteiro ensinando e respondendo armadilhas que foram feitas não para provar que ele era o rei, não para provar que ele era o Senhor, mas para procurar pegar aonde ele não saberia. Não, mas nós dominamos as escrituras, nós somos os mestres da lei, vamos quebrar esse doidinho aí. Só que ele era a palavra. Ele era o verbo. Ele era tudo. Só que às vezes a gente está em um mundo de máscaras, onde a gente acha e está tão cego por quanto a gente sabe da palavra, que a gente não aceita ver o próprio Deus diante de nós. A gente não tem a capacidade de enxergar Deus nas coisas. A gente olha e fala, não, esse cara não é crente, não.
cabelo desse tamanho? Não, tá errado isso aí. Andando aí? Não, era para vir um rei. Olha aqui para mim, olha aqui, eu tô cheio aqui minhas roupas, né? Que a roupa para eles era muito importante. E eles usavam uns adereços assim, ó, que mostravam o quanto eles liam a Torá e tudo. Sabia decorado. E sabe o que eles faziam? Era tipo assim, ó, é para ter um broche. Aí eles botavam o broche de que eles tinham lido a Torá inteira. Só que aí é tipo assim, em vez de ele botar um brochezinho aqui discreto, sossegado, eles metiam um aqui parecendo aquela, e aí só os brasileiros vão entender, aquela flor do falcão, vocês lembram? Ó, boa, né? Aí eles botavam um broche desse tamanho aqui assim. Por que tu vai entender eu não? Desculpa. Conhece falcão? Não. É melhor não, mas tudo bem. Desculpa. Mas é tipo assim, ele andava com uma flor desse tamanho assim, ó. Entendeu? Um girassol. É um girassol na lapela do terno dele, entendeu? Que era bem discreto também. Mas a questão aqui é que eles faziam isso para mostrar o quanto eles sabiam. Olha só o tamanhozão aqui, ó. Só que a palavra... Não, eu sou cara. E não, e outra. Eu não li uma vez, ó. Tem um broche aqui, um broche aqui, um broche aqui. Outra aqui. O cara chega e andava para frente, entendendo assim. Porque ele queria mostrar que sabia. Só que aí é que entra. Porque no reino de Deus não é sobre você ter aquela expansão. Eu sei de tudo da Bíblia. Mas é a que profundidade você sabe da Bíblia. A que profundidade você conhece a Deus. A que profundidade você já foi com Deus. Ele já foi até o fundo do poço com você? Ou ele só vai lá para te tirar? A questão é que às vezes a gente só deixa para falar com Deus quando a gente está lá no fundo do poço. Porque lá no fundo do poço só está você, Deus e a cordinha que ele trouxe para te puxar para cima, para tu se jogar de novo. A questão é que às vezes a gente vive nesse mundo de máscara e a gente não entende que na própria palavra de Deus, ele confrontou isso várias vezes. Várias vezes. E quando você vai olhar lá em Mateus, pega até Mateus 15, 8. Vou pegar um pouquinho antes, mas ó. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Se você for para Mateus 20... Peraí, deixa eu lembrar aqui, eu acho que é Mateus 23. Mateus 23, aí eu vou só dar uma repassada aqui com vocês. Mateus 23, pode botar no 1 aí. Ó. Então Jesus disse à multidão de discípulos, passa. Vamos ver se o pastor acertou ou se ele errou, hein? Os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo, ou o que eles fazem. Certo? Por quê? Passa adiante. Eles oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo para aliviar o seu fardo. E aí, quando você vai pegar, uma coisa que eu achei muito curiosa nesse texto, é que quando você vai pegar, e a continuação de todo Mateus 23, é justamente Jesus contra os líderes religiosos. E aí ele vai pegar, ó, vamos, acompanha comigo, Samuel, versículo 13. Que aflição os espera, mestres da lei e os fariseus. Versículo 14. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus. Versículo 15. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus. Versículo 16. Que aflição os espera, guias cegos. Vai lá para o 23. Que aflição os espera, mestres das leis e fariseus hipócritas. 25. Que aflição os espera, mestre das leis. 27. Adivinha o que tem? Que aflição... Bora. 29. Que aflição os espera.
E aí vai lá pro 31. 34. Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres das leis. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos. Que aflição nos espera, ó vida de máscaras. Que aflição nos espera se nós continuarmos vivendo pela religiosidade e não pela profundidade na palavra de Deus. Que aflição nos espera por sermos hipócritas, porque os nossos lábios e atitudes não estão em conformidade com a ação de Deus. Porque muitas das vezes a gente esquece que o convite é que a gente saia da superfície. Eu não quero ver igual um iceberg, né? Aí você vê a pontinha e fala, nossa, não sabe nada. E aí você vai conhecer a pessoa e aí ela sim tem profundidade. Mas muitas das vezes não. A gente é só um barquinho. Às vezes uma prancha de surf. A profundidade é só que a nossa vida possa mudar. E aí na quarta-feira a gente vai ver que é justamente quando a gente vai entender sobre esse amadurecimento no silêncio. A quarta-feira da Semana Santa, ela é meio que quieta. Os evangelhos não vão ter muitos eventos públicos referente a esse dia. Tudo que você vai entender é um silêncio. Mateus 26:14. Só que aí é que está. É justamente o silêncio que é o problema aqui. Mateus 26:14 vai dizer: então Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi até os principais sacerdotes e perguntou: e aí, meu irmão, quanto vocês me pagarão para eu entregar o tal de Jesus? E aí, eles... Cadê? Passei. Eles lhe deram 30 moedas de prata. Vocês sabem por que 30 moedas de prata? O Joel sabe. Não vale, Joel. Tu fica quieto. O Sandro eu acho também. E a Dani também. Fica quieto. Ela sabe, não, olha que bom. Todo dia aprendendo uma coisa nova. Eu descobri hoje isso aqui. 30 moedas de pratas era o valor de um escravo morto por um boi. Era considerado o nível mais baixo de compensação por uma vida previsto na lei mosaica. 30 moedas de prata. Judas não concordou e não falou, né? Porque o povo não sabia quem era Jesus. É um monte de gente andando junto. Eles devem que era tudo igual. Eles não sabiam. Então por isso que Judas teve que sinalizar quem seria Jesus. Então Judas aqui, ele não simplesmente acordou nesse dia e falou assim, hoje eu vou trair Jesus. Não. Isso veio, lá do silêncio, das conversas no privado, das revoltas por às vezes não estar sendo tão importante, daquilo que às vezes, poxa, ele parece que gosta mais do tal do João ali. E aí foi nesse silêncio. Na quarta-feira, Judas simplesmente acordou decidido. Foi ver quanto é que valia. Se valia o esforço dele. As grandes quedas, elas nunca vêm do mesmo dia. Não é, nossa, hoje eu decidi trair a minha esposa. Não, foi uma mensagem lá atrás, que eu fui trocando. Foi uma briguinha, foi um pedido de desculpa que eu não fiz, foi um pedido de desculpa que ela não fez, e foi indo, foi machucando, e aí sim aconteceu.
Às vezes a gente perdeu uma amizade, ela também não acontece ali, ó, no dia. Foi uma gotinha que foi enchendo o copo, um dia transbordou e aí você se cansou. Às vezes a gente não entende que nunca é no grande, nunca é aqui, ó, no público, é no silêncio. E o convite da quarta-feira é para que a gente possa fazer o que está lá em Salmo 139, 23. É que a gente possa passar e pedir para que Deus venha nos examinar. O que o Salmo vai dizer? 139, 23. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Não é o que você está pensando aqui na hora do culto. Nossa, que hora que o pastor vai terminar? Estou com uma fome. O que será que minha mãe fez de comida? Será que nós vai sair para comer pizza? Será que vai ter churrasco no Israel de novo? Amém. Não é esse pensamento. É o pensamento de quando você está sozinho. Às vezes lá debaixo do chuveiro. Às vezes sozinho no trabalho. Aquele momento que seu chefe te deu um espaço ali e você está sozinho. É ali que Deus tem que estar com você. É a partir dali. Às vezes é no silêncio que a gente faz antes de dormir. E às vezes a gente não sabe nem agradecer pelo dia que teve. O ponto central é que Deus ele alcança uma batalha que ninguém viu ela acontecendo ainda. Simplesmente pelo fato de ele estar com você no silêncio. A oração que a gente tem que fazer é justamente de pedir para que Deus, no silêncio, esteja alimentando o seu coração. E aí a gente vai para a quinta-feira. E aí a quinta-feira é fácil. A quinta-feira é a mesa. É a ceia. É o jardim. É a comunhão. É a rendição. A quinta ela vai levar a gente para perto de um Jesus que já está de um jeito muito mais íntimo. É um momento em que Jesus ele já está ali fazendo a última ceia. Ele já vai ali para o Getsemane, ele já vai orar. E nesse momento, quando a gente vai ali, Lucas 22, 19. Ele vai fazer a ceia. E aí você vai ver que não é só em lugar da Bíblia que está escrita a mesma coisa. Tomou o pão, agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue para vocês, façam isso em memória de mim. Aí depois, vai próximo, 20. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Olha aqui o detalhe. A Páscoa começou lá em Êxodo, quando Deus mandou a gente passar o sangue na beirinha da porta. Agora o sangue estava sendo derramado pela gente que nem tinha porta ainda. Esse sangue ele está vindo cobrindo todas as portas. Ele não quer saber se tu mora num prédio, numa casa, ele vai cobrir todas as portas. A questão é que para poder cobrir, né, passar na porta direitinho, ele tem que abrir a porta. Você tem que abrir a porta para ele, né? E às vezes a gente esquece desse detalhe. Então aqui o que Jesus está fazendo é ressignificando o momento lá do Passac. Ele está ressignificando que agora a ave não está vindo quando há um perigo para proteger o ninho. Ela está permanecendo no ninho. Ele está vindo para ressignificar de um jeito que às vezes a gente não entende. Ele está vindo com o próprio sangue. E aí de novo, gente, às vezes a gente não entende nesse contexto. Show,
Jesus fez um churras, sentou lá do lado de Judas ainda, olha só que legal. Pegou, deu-lhe aquilo logo, ele, peraí, como assim? E etc. Nessa noite, Jesus já sabia de tudo. De novo, ele poderia terminar de comer, bater o pé dali e pronto. Mas aí ele foi orar. E o que comove é que, mesmo sabendo de tudo, mesmo sabendo que Judas ia trair ele foi lá e lavou o pé de Judas. Porque não é sobre Judas, é sobre Cristo. Porque não é sobre o que os outros estão fazendo com você, é sobre o que Deus fez em você. Eu vou escolher agora ser bom só com quem é bom? Isso é fácil. O difícil é ser bom com o irmão que me traiu. O difícil é ser bom com quem não me dá valor. O difícil é ser bom com quem não me ama. Como é que eu vou amar essa pessoa? E aí, quando vai para o Getsemane, vai orar, e aí Jesus ainda leva os benditos do discípulo, eles dormem. Vigia aí, fica de olho, vai ver os caras aí pegar, fica de olho aí, ora também, vou ali orar no secreto. Getsemane significa prensa de azeite, ou o lugar aonde as azeitonas eram esmagadas, para poder tirar o óleo, o azeite. Ou seja, se você for lá no mercado ali, tem entre grandes aspas ali, um Getsemane, tem uma prensazinha de azeite lá, mostrando como que aquele povo faz os azeites lá. Jesus estava lá também, sendo prensado ao ponto de, na sua oração, escorrer sangue do seu suor. A ciência vai dizer que isso é só quando a pessoa está em um nível de estresse extremo, quase inalcançável humanamente. Jesus, suando sangue, orando. E às vezes a gente nem chora, nem soa. Tá calor, o indivíduo está orando e ele está tão frio que ele nem soa, nem legal. De novo aqui, a mensagem da quinta-feira é que Jesus ele ainda vai parar e falar assim: olha, a comunhão e a rendição estão juntas. Eu estive com eles, eu servi a eles, e ainda assim eu continuei nesse caminho, rendido, porque era sobre ele, não era sobre os discípulos, era sobre toda a história da humanidade. Além disso, a gente tem que aprender com ele a dizer que mesmo nas noites mais escuras da nossa alma, Jesus estava lá, Deus estava lá, o Pai estava lá. E aí a gente entra para a sexta. A sexta-feira é o dia em que os inocentes tomam lugar dos culpados. A sexta-feira é justamente o dia em que tem todo o peso do Calvário. A sexta-feira da paixão de Cristo. A sexta-feira em que a gente quer o quê? Passa rápido. A gente está cansado desse sofrimento. A gente quer chegar onde? No domingo. Bora, pastor. Pula. Tá chato. Sexta-feira é paz, sábado não tem ninguém. O negócio é domingo. O domingo é que é top, que ele foi lá e, poxa, fez por amor. Mas é por causa do sacrifício na sexta-feira que a gente pode chegar ao domingo. E é justamente lá em Isaías 53, de novo o tal de Isaías, né? Famoso na Bíblia esse cara.
vai dizer, Isaías 53, 5. Ah, gente, ficou muito bom isso aqui, que eu não preciso olhar para cá, está escrito ali também para mim. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Pausa rápida aqui. Lembra da prensa do azeite? Fomos nós. A azeitona que estava no meio era Jesus. A prensa que estava apertando era toda a nossa carga de pecado. E aí eu não sei se vocês já viram o vídeo disso acontecendo, mas é uma força que, meu parceiro, é terrível. Só que aí a gente vem e esquece que ele foi punido por tudo o que nós íamos fazer. Muitos aqui nem estavam vivos ainda. Muitos, né? De acordo com o vídeo aí que o ministério está fazendo aí, muitos nem estavam vivos ainda. Mas aí, Romanos 5,8, Paulo vai nos lembrar que foi assim que ele mostrou o seu amor. Foi justamente lá em Romanos 5,8, cadê? Coloca aí, 3, 2, 1 e... Mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. De novo, morrer por quem é santo é fácil. Morrer por quem é bom é tranquilo. Morre por alguém que te traiu. O ponto central é que a gente tem que olhar para a cruz e entender que duas coisas se tornam impossíveis. A primeira é continuar tratando o pecado como algo leve, porque foi ele que matou Jesus. A reconciliação custou o preço do sangue do Filho de Deus. A nossa culpa não era pequena, era imensurável. O segundo ponto é a gente achar que Deus nos amou pouco. Deus nem me ama tanto assim. Olha o tanto de dificuldade que eu tenho na minha vida. É por isso que eu não quero ficar olhando esse negócio de cruz, esse negócio de Deus. Ai, Jesus se matou por mim. Por quê? Eu não pedi. Mas se a sua vida está difícil, sem ter pedido, e ele tendo se sacrificado, imagina se ele não tivesse. Imagina que antes disso, Deus já tinha destruído o mundo uma vez toda. Sim, ó, resetou. Imagina que hoje a gente está do jeito que está, com guerra, com destruição, com um monte de político corrupto, com a bagunça que é. E ainda não foi o suficiente para Deus destruir tudo de novo. Está entendendo? A que ponto a capacidade do nosso pecado chega? E aí a gente sai da sexta-feira, desse calvário, da morte na cruz, do véu se rasgando, de tudo isso, desse clima meio, sabe? Não sei, assim, meio nublado, meio escuro. A gente vai lembrar ali do que foi dito, né? Que a terra estremeceu, o sepulcro. E a gente para pensar e fala assim, gente, como? E aí a gente entra no sábado. E de novo a gente tem um momento de silêncio. Mas agora, talvez é o mais difícil de encarar. Porque a gente não tem aquela movimentação que ainda teve na quinta. A gente não tem ali uma violência igual teve na sexta. A gente tem um sábado silencioso. Jesus foi sepultado e acabou. É isso. Imagine agora você, discípulo, lá, viu Jesus morrer. Crucificado, sepultado, botaram ele num túmulo zerado, fecharam, soldaram a porta lá, não tem risco,
botaram guarda, fizeram de tudo. O corpo está lá. Você viu. E aí a minha pergunta é para a gente, o que a gente faz agora? O que você faria agora? Você está sem Jesus. Você passou 3 anos ali aprendendo, loucura, milagre. Nós vamos derrotar todo mundo. É isso aí, esse cara é bom mesmo. É cego vendo, mudo falando, os coxos andando. E agora acabou. Morreu. Os discípulos precisariam entender que eles teriam que atravessar esse dia sem Deus, sem Jesus, sozinhos. Eles estavam pensando, para quem olha de fora, a história acabou. Para quem está olhando para nós, a história acabou. Matamos, aí, pronto. O reino que eles esperavam fracassou. O reino que salvaria todos acabou. Imagina aí. Nossa, a salvação da nossa casa poxa, o Sandro ali trabalhando todo dia. O Sandro morreu. E agora? De novo, cara, acho que é a terceira vez que eu te mato a pregação aqui. Tá difícil. Nós vamos ter que conversar depois. E aí a Dani acorda no outro dia, sozinha. Às vezes a gente está colocando a nossa fé em algo que pode simplesmente ir. E se você não estiver preparado, talvez ali é o momento em que você desiste. Às vezes a nossa fé está num carro, está no trabalho, num amigo, num pastor. E não no lugar certo. E não baseado na coisa certa. Às vezes tudo pode acabar. Só que o grande segredo é que nesse sábado, que não é só o do calendário aqui, é que a nossa oração ela não vai encontrar mais uma resposta rápida. Antigamente era fácil aí. Jesus estava aqui do meu lado, eu virava e falava, ô mestre, o que nós faz? Aí ele pega a barra, taca na cara do cego, ele vai ver. Show! Pronto, viu? Mestre, o vinho acabou, o que nós faz? Traz água, eu resolvo. Mas agora não. Agora a gente ora e sabe lá se Deus está me ouvindo. A gente ora e fica no silêncio. A gente não vê que às vezes na dor e no silêncio Deus também está trabalhando na nossa vida. Na dor e no silêncio, muitas vezes é onde Deus está nos moldando. E é justamente, talvez, nesse sábado que muitos de nós estejamos hoje. Às vezes é nesse sábado que você não está vendo movimento na sua vida. Que o seu lado espiritual está parado. Que não tem graça nenhuma ir para o trabalho, para a escola, às vezes nem ir para casa. Às vezes a nossa vida está no sábado. Sem nenhum fundamento. Às vezes a gente perdeu o gosto de estar aqui, na casa de Deus. Porque nós deixamos de ser a casa de Deus. Às vezes a gente não entende o que significa esse silêncio. Não é que Deus está ausente. Mas é que às vezes a nossa fidelidade, ela parece que ela tem que esperar um pouquinho mais. Porque é nesses dias em que a fé ela vai ter que ser igual ao permanecer e perseverar. É nesses dias em que a gente vai ter que, mesmo no silêncio, acreditar.
Às vezes a nossa vida está nesse dia. Só que aí é que vem a história da redenção. Porque agora vem o domingo. Agora vem a esperança. E se a gente tivesse prestado atenção, Jesus deixou claro que ele ia voltar. Só que adivinha? Como é que eu vou confiar, cara? Nunca vi ninguém voltar da vida. Quer dizer, é o Lázaro, mas isso aí. É a menina também. Mas nem todo mundo viu. E agora? E aí chega no domingo. Um dia de silêncio. Um dia que a gente está ali, todos os discípulos reunidos, quietinho lá, ó, morrendo de medo. Imagina, tá toda Roma, todo o império buscando matar a gente. O que a gente vai fazer? Vamos se reunir, juntar no cantinho, dentro de uma casa, nós tranca a casa, ninguém entra, mas tá salvo. A ideia de Chirico, né, também. Se chegar a Roma, mata tudo de uma vez. Mas aí quem é que chega? A porta estava fechada, estava trancada. Jesus chega, entra, fala, e aí galera, voltei. E o discípulo é o quê? Como se ele não soubesse. Eu falei, gente, acabei de falar para vocês, calma, já que eu volto, foi ele resolver o negócio. Só que a gente estava tão sem esperança que a gente se trancou, se isolou, se fechou, para que ninguém venha nos incomodar. Estamos passando um momento triste, dá licença. E até quando vai esse momento triste? Até Jesus voltar de novo? A sua vida vai ficar trancada nesse quartinho até Jesus voltar de novo? É isso? O próprio Deus vai ter que mandar Jesus vir aqui, atravessar a parede do teu quarto, chegar para ti e falar assim, ô Israel, tô aqui, cara, acorda, bora, agir agora, bora, tem, ó, evangelizar o mundo inteiro, meu parceiro. Tu tá parado aí, Deus, eu tava com medo do povo querer matar nós. Ele, não, bora, churras, bora, pega os peixes, vamos. Só que a nossa história às vezes fica parada com o túmulo, sem prestar atenção que o túmulo está vazio. No domingo, as mulheres vão ao túmulo e elas encontram que a pedra foi removida, que o túmulo está vazio. E aí tem um anjo lá e vira e fala assim, o que vocês estão procurando? Não tinha um tal de Jesus aí morto aí dentro. Não, está aqui não. Mateus 28, 6. E aí, mas como assim? Não está aqui? Eu deixei ele aqui ontem. Não, ele não está aqui. Ele ressuscitou como tinha dito que aconteceria. E quantas vezes mais Jesus vai ter que dizer para nós? Quantas vezes mais a gente vai se trancar no quarto? Quantas vezes mais a gente vai ficar se escondendo? Alguns cientistas ateus vão dizer que o fato de Jesus ter ressuscitado seria um mito. Até essa parte aí que Jesus morre, gente, é comprovado historicamente, tudo, tem documento. Não crente falando disso. Mas depois que ele morre, o pessoal fala, não, aí esse negócio de voltar aí é mito. Isso aí não existe. Só que aí tem uma coisa, que um mito não inventaria. Um mito, para se justificar, ele precisaria das fontes mais confiáveis possíveis. Naquela época, não eram as mulheres. As primeiras pessoas que sabem que Jesus ressuscitou são mulheres. Essa é a primeira, entre grandes aspas, prova de que não tem como ser um mito se a sua base é a opinião mais fraca. Você tentar aí pelo menos se esforçar para a sua mentira parecer mais,
mais acreditável. Não, aí tu bota a mulher, não, cara, ninguém acredita nas mulheres nesse tempo aqui. Vamos botar em dois mestres da lei logo. Não, cara. 2 mulheres. Outra coisa também é que elas não tinham direito romano e judaico para testemunho. E elas foram justamente um testemunho. Aí depois, a gente vai lá para 1 Coríntios 15, 17. Que aí vem o peso da gente. Porque e se Cristo não ressuscitou, então a fé que vocês têm é inútil. 25 anos depois da crucificação, Paulo estava escrevendo isso aí, ó. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão, todo mundo, em pecado. Ou seja, o que Paulo estava querendo trazer? Vocês estão vendo? Que se ele não tiver ressuscitado, vocês estão tudo errado. E aí a gente vai, pula para o 20. Mas agora, meu parceiro, a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos. E ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Então ele está deixando claro, a ressurreição não é uma lenda, não é uma história, é fato verificável. Fazia 25 anos só. Vai lá, deve que ainda está lá o túmulo aberto. Paulo estava trazendo os detalhes que não eram apenas ao redor da história. Ele estava trazendo o centro da história. O centro da história não é simplesmente o nascimento de Jesus. O centro da história é que ele ressuscitou para nos salvar. O centro da história é que ele fez tudo, não apenas de uma forma individual. Ele não fez só pelo Samuel. Ele não fez só pela Júlia, só pelo Sandro, só pelo Samuel. Ele fez por todos nós. A eficácia foi válida para quem acreditava em Deus, mas também foi válida para quem não acreditava. E de novo, mesmo sabendo que pessoas não acreditariam, ele o fez e se entregou. E aí a pergunta é, e como é que eu vou fazer, pastor, para viver nesse poder dessa ressurreição? Como é que isso aí vai fazer sentido na minha vida? E a resposta vai contra tudo que a gente aprendeu. Não é sendo bonzinho. Não é fazendo tudo certo e juntando pontinho lá no céu. Não é isso. Filipenses 3, 8. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. E por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Paulo está escrevendo de dentro da prisão. Paulo está escrevendo dentro da prisão para a igreja de Filipe. E falando, olha, a salvação não depende de você cumprir a lei. Detalhe por detalhe. A salvação agora é você conhecer a Cristo. Detalhe por detalhe. Agora não é sobre a gente olhar para você e falar, caramba, o Joel conhece da Bíblia. Agora é eu olhar para Jesus e falar, caramba, ele está falando do Joel. Agora não é para as pessoas olharem e ver assim, ó, Jesus, aqui ó, grandão. É para as pessoas olharem para Jesus e ver a gente nele. Sabe o que ele cresça e eu diminua? É para que quando eu estiver andando na rua, para quando a gente estiver andando na rua, a pessoa veja Jesus em nós. E de tabela, aí veio Israel, a Sulamita,
vê o Micael. Porque nós não somos o ponto importante. O ponto importante é Ele. A gente tem que ser achado nele. A gente não está aqui para ser achado como um acessório, igual os antigos faziam. Botar aqui, ó, um brochezinho de que eu li. Nossa, eu li a Bíblia inteira. Está aqui meu broche. Ah, eu li a Bíblia inteira. Está aqui meu aplicativo. Está aqui meu plano de leitura da Bíblia. Show de bola, leu a Bíblia inteira. Entendeu? Não. Uai. E para que leu? Nossa, leu a Bíblia inteira. Show de bola. Está ajudando as pessoas, está praticando. Não, aí também é demais, né, pastor? Eu tenho que ler e praticar também? Já pensou? Eu já ouvi a música, eu tenho que ensaiar e cantar ainda? Não, bota aí a música para tocar, vai, todo mundo já sabe. A cantora, aliás, canta muito melhor que eu. Na sexta, quando Jesus foi crucificado, a gente estava lá. No sábado, aliás, quando ele foi sepultado, a gente também estava lá. E quando ele ressuscitou no terceiro dia, a gente também estava lá. A gente estava lá em forma de pecado, a gente estava lá em forma do velho homem que morreu, e a gente estava lá com uma esperança que ressuscitou. A questão é que só tem um jeito de viver. É pegar a nossa cruz e seguir a Ele. Aquele que sofreu por mim e por você, hoje vive, reina, governa, venceu a morte, enfrentou tudo, passou por tudo e não desistiu. Às vezes, foi a gente que desistiu dele. Que a gente possa mais uma vez, se coloque de pé, para parecer que está acabando. Que a gente possa realmente entender que o túmulo está vazio, que a cruz está vazia. E que a nossa vida tem que se encher dele. E que a nossa vida não tem mais que ter o pecado. O pecado, ele não tem que ter a última palavra sobre a nossa vida. Não é a gente ficar triste e falar, ah, acabou, não. É a gente falar, o nosso rei ressuscitou. E levar essa esperança para cada pessoa que está lá fora. A gente não dá valor na morte, no sacrifício de Jesus. A gente não dá valor. A gente não dá valor. A gente não dá valor. Porque não tem condição. O Filho do próprio Deus vivo se entregou por nós. E a gente não tem paciência para ouvir a própria história dele. A gente não tem paciência para aprender mais dele. A gente não tem paciência para amar a nossa esposa, os nossos filhos. Eu vi uma vez um pastor falando assim, sempre que você vê a sua esposa fazendo algo de errado, trate ela como se fosse esposa de outra pessoa. Porque você com certeza esperaria um atraso. Você com certeza ajudaria a carregar algo pesado. Você com certeza talvez até abriria a porta do carro. Só que quando é a sua, você quer que ela se lasque pra lá. Que a gente aprenda a dar valor naquilo que é nosso também. Naquilo que foi feito por nós também. A nossa vida tem que mudar. Porque se a nossa vida não está representando isso aqui, se a pessoa não olha para mim e vê Deus primeiro, isso aqui foi em vão. Para quem assistiu o filmezinho lá da Paixão de Cristo, foi em vão. Foi em vão. Isso aqui é em vão. Se a nossa vida não expressa o sacrifício que foi a cruz, isso aqui é em vão. Estar aqui hoje é em vão. Se a nossa vida não expressa
a importância do que foi o bendito dia que ele ressuscitou, vai fazer outra coisa, cara. Mas a gente está brincando de ser crente. A gente está brincando de estar aqui. A gente está vindo do jeito que dá. E não é nem do jeito que dá porque quer vir. É obrigação. Domingo tem que ir lá naquela igreja velha. Se tu não consegue ter compromisso, não começa o compromisso, cara. Ou melhor, pede para Deus te ajudar a ter o compromisso. Não é sobre a gente desistir na sexta-feira, na quinta-feira, no sábado, quando tudo estava quieto, e agora a minha esperança foi embora. Não! A nossa esperança está aqui. Só que o que a gente tem feito com essa esperança? A gente tem chegado em casa e guardado ela? A gente tem chegado e tirado a roupa de crente que a gente vestiu aqui dentro e veste outra lá fora? Deus me livre se meu chefe sabe que eu sou crente, tá louco? Me demite. E daí, o teu Deus não ressuscitou, não? Tá louco, pastor? Se o povo da minha... Meu Deus, se as minhas amigas sabem que eu sou crente, nossa senhora, eu sou crucificado. Seja, não é para pegar a cruz. Se a gente ainda se esconde atrás da vergonha, para. Perde tempo não. Esse aqui é o culto mais importante do ano. A gente não tem balões, a gente não tem fogos de artifício no final, a gente não tem nada. É o culto mais importante do ano. No Natal, a gente nem tem culto. Que a gente possa aprender a celebrar aquilo que tem valor. Que a gente possa entender que a nossa esperança está aqui. Que a gente possa entender que foram 7 dias para a gente jogar fora todo o sacrifício dele. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e poderoso Pai. Senhor, nos perdoa, Pai. Senhor, me perdoa, Pai. Senhor, me perdoa, Pai, por não dar valor ao teu sacrifício. Senhor, me perdoa por todas as vezes, Pai, que eu vou contra o teu sacrifício. Senhor, me perdoa por todas as vezes, Pai, que eu não amei como eu deveria, Pai. Senhor, me perdoe todas as vezes que eu não fiz o que eu deveria fazer, Pai. Senhor, que o Senhor venha sondar, Senhor, o meu coração, Pai. Senhor, que o Senhor venha ver, Senhor, que cada parte de mim, Senhor, é pecado, Pai. Mas eu quero colocar isso diante do Teu altar, Senhor, para que o Teu sangue, Senhor, seja derramado sobre a minha vida. Senhor, que o meu coração, Pai, seja destruído, Pai, para aprender a Te servir, Pai. Que o meu racional, Senhor, seja Te servir. Senhor, que a minha vida seja transformada, Pai, ao ponto de ninguém saber mais quem eu sou, mas vão saber quem Tu és, Pai, através de mim. Senhor, eu não quero ser lembrado, Pai, pelo que eu fiz, mas eu quero ser lembrado, Pai, em Ti. Eu não me importo, Pai, de ter prêmios, recomendações, Senhor, e aplausos nesse mundo, Pai, mas que eu tenha o meu nome escrito, Senhor, no livro da vida, Pai. Que nós venhamos a cada dia mais, Senhor, aprender a Te amar, Pai, e a fazer valer a pena, Pai.
a fazer, Senhor, pelo menos o mínimo para o teu sacrifício, Pai. Porque nós não teríamos coragem de entregar o nosso filho, Pai. E Tu o fez. Para que nós fôssemos co-herdeiros com Ele. E a gente não tem coragem. A gente não tem coragem de amar o irmão que a gente vê, Pai. Como a gente pode dizer que Te ama? Senhor, nos perdoa, Pai. Porque naquela cruz, Senhor, foi o que Tu disse, Pai. Nos perdoa mais uma vez, Pai. Porque nós não sabemos, Senhor. Mas nós estamos determinados a aprender. Senhor, venha, Senhor. Renove e restaura, Pai, a Tua esperança em nosso coração. É o que nós pedimos, Senhor. Restaura o nosso coração, Pai. Restaura o nosso coração. Restaura a nossa vida, Pai. Senhor, que eu venha aprender, Senhor, estar no Teu caminho, Pai. É o que nós pedimos. Passa, Senhor, o sangue sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E que nós, Pai, tenhamos, Senhor, a certeza da salvação em Ti, pelo Teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, dando glória a Deus, aplaudindo, faça. Eu acho que se é para Jesus, pode ser mais forte.